Pois bem, o nosso assunto de hoje não vai ter slide, vai ser só voz. Eu também não queria aparecer. Já trabalho muito com mídia, já apareço muito, então dou uma pausa na minha imagem. Então, vai ser só a minha voz e minha foto hoje. O assunto que quero abordar hoje, e vou abordar com vocês hoje, é sobre linhagem espiritual, origem, alinhamento e missão de alma. Por mais que eu já tenha comentado com vocês que, de fato, não existe uma missão específica. Vocês sabem que a Sansara é um jogo, é uma simulação, é um holograma, existe manipulação de quem ainda quer ter domínio sobre essa Matrix, sobre Sansara, existe a nossa cegueira espiritual, pela ignorância, pelo medo, pelo apego. Então existem emaranhados de situações que acabam entorpecendo nossa consciência e nos fazendo nascer e morrer por incontáveis vidas e talvez por mais incontáveis vidas aqui dentro, numa busca incessante por paz, por felicidade, por amor, enfim. Cada ser tem uma configuração, né? Tudo que vocês já foram, e eu sempre gosto de deixar claro que o personagem que vocês são hoje, ele só é pertencente a essa linha de tempo. Não existe, por exemplo, a Gorete que reencarnou em não sei quantas vidas no passado, a Gorete que vai reencarnar outras tantas vidas no futuro. Não, não é o personagem. É o seu contínuo mental, é a sua mente, ou alma, como uma linguagem mais espiritual, né? Mas esse espectro, esse contínuo mental, que de acordo com o que ele aprende, ou julga aprender, ou se contamina, ele acha necessidade de estar buscando experiências dentro da Matrix, em diversos níveis de existência, os diversos reinos e dimensões da Matrix. E acaba criando a expectativa de que a minha missão nessa vida é tal coisa, o meu propósito é tal. Eu nasci com a missão de ser um curador, uma missão de ser isso, de ser pai, de ser mãe, de ser um empresário, um médico, um líder espiritual, tudo isso. Mas, na verdade, isso, nesse entendimento linear de missão ou propósito, nada mais é do que os resquícios, são programações que nós estabelecemos e que estabeleceram em nós, junto com os resquícios de experiências de vidas passadas, com anseios que não foram realizados em vidas passadas. Daí se cria que, eu tenho que nascer ali porque minha missão é pedir perdão, eu supostamente matei muitas pessoas, então eu tenho que me redimir com essas pessoas, tal. Então tem todo esse drama, essa fantasia, essa novela mexicana que foi criada e ainda perdura justamente pela falta de expansão da consciência. A expansão de consciência, ela só é adquirida quando a gente desapega do eu físico, do ego, e a gente adentra a esfera da nossa consciência maior, ou consciência cósmica, ou mais além, que é a consciência espiritual. Mas, no momento em que nós entramos, ou fomos jogados aqui dentro de Sansara, Matrix, desse holograma, nós nos comprometemos com algumas pessoas e com algumas situações. Nós viemos de um mundo espiritual, e aí vocês vão relembrar aquela história da Trimurti, da Trindade, que existe um reino espiritual que antecede o universo da matéria e o universo da antimatéria, é a dimensão celestial, dividida em três ambientes, ou três laboratórios, enfim. Eu acho que essa palestra está lá para vocês assistirem no privado, lá no nosso canal no YouTube. Mas no momento em que a gente adentra aqui, dentro dessa dimensão, o que nós fomos criados dentro dessa dimensão, nós nos comprometemos com a nossa jornada.
A gente não nasce do acaso, do pilim-pim-pim. Por mais que tenha existido manipulação genética, nós temos uma origem, nós temos uma linhagem, nós temos uma família de alma, como chamam. Nós temos um agrupamento de consciências das quais nós viemos. Todos os seres têm uma linhagem espiritual original. De antes de existir esses dois universos, e também tem as linhagens que nós pertencemos dentro desses universos. Compreendem? Então, é como vocês são filhos, de um pai e de uma mãe, que fazem parte de uma linhagem. Muitos outros, avós, bisavós, tataravós, tal. Existe uma linhagem que formou a família do seu pai e a família da sua mãe. Da mesma forma, existe uma linhagem espiritual, da qual vocês pertencem, da qual vocês são ligados. Da qual vocês são ligados. Essa linhagem espiritual, ela tem a ver justamente com o que você é, o tipo de configuração primordial a qual você pertence e os tipos de atributos espirituais que vocês carregam. Então, é aquilo que é da tua herança, aquilo que é teu de verdade. Que muitas vezes esse conhecimento, essa ligação, pode ir se perdendo ao longo das mergulhadas que nós demos aqui dentro dos mundos, dos planetas e dimensões de nascimento e morte. São muitas encarnações ligadas a apegos, aversões, a necessidades, enfim. E a gente vai acabando, e a gente acaba esquecendo, né, dessa nossa origem, da nossa composição. Todo ser tem uma composição energética. É como se fosse uma nota musical, como se fosse um raio, né? Tem um raio azul, branco, lilás e tal. Existem outras infinidades de outros tipos de cores e raios, né? De prismas, que talvez a gente nem conheça, na verdade. Mas, enfim, para não me distanciar do tema base, todos os seres têm uma linhagem hierárquica, uma linhagem espiritual, ou, como eu falei, uma família de alma. E nisso, esses agrupamentos de consciência, eles resolvem entre si ter uma experiência dentro da fisicalidade. Né? Muitas dessas consciências, elas estão num plano mais sutil. Muitas dessas consciências, elas se projetam na matéria física, em planetas físicos, em corpos biológicos, né? Para justamente, uns para coletar, outros para experimentar, e existem vários outros tipos de funções. Né? Há, segundo muitos relatos, ao qual, nesse instante de minha experiência, entendo como verdadeiro, esse nosso universo é um universo que criou um isolamento. Nós estamos, por exemplo, o planeta Terra, nós estamos isolados do restante das linhagens cósmicas e estelares, devido àquela velha história ligada à Guerra de Órion, os capelinos. Eu acho que vocês já ouviram falar. Quem não conhece, se quiser, eu posso trazer em um outro momento uma palestra específica sobre isso, mas eu acho que vocês já conhecem, né? Então, nós estamos num tipo de quarentena, um tipo de isolamento aqui dentro do planeta Terra e do nosso sistema quase como todo. Então, nós somos observados, nós somos assistidos, mas nós estamos entre aspas, numa prisão na qual quem está fora não pode interferir diretamente e nós também não podemos interferir diretamente nisso.
Por quê? Porque nós estamos ainda com muitos resquícios desses conflitos cósmicos que aconteceram há milhões de anos atrás. É só vocês observarem hoje a humanidade. Vamos começar pela classe política hoje mundial, egoísta, doentia, dominante, não tem respeito por valores humanos, quer dominar, quer tomar o que é do outro, se você não me der eu vou destruir você, eu boto a vida de inocentes no meio, por aí você tira como é que está a situação. Vamos para as religiões. A maioria das religiões, seitas e segmentos espiritualistas é de manipulação, de medo, de imposição, de espiritualidade excessivamente material, do dinheiro, né? Se a gente vai hoje para a cultura, para a arte, você vê hoje a arte, aquilo da arte que faz bem à alma está sendo desvalorizado para uma arte que nos causa muitas vezes nojo, medo e desperta o pior que existe em nós. E aí ele vai para a economia, vai para a saúde, você vê que tudo está comprometido. É excesso de ego, excesso de vaidade, excesso de domínio, de manipulação. Isso, perceba que já passou muitos mil anos da humanidade, que existe o Homo sapiens, e a humanidade, como nós chamamos, desde a época medieval para cá, digamos assim, nós, enquanto aspecto moral e espiritual, nós evoluímos pouquíssimo, quase nada. Então perceba o quanto nós estamos doentes, infectados. E não é seguro um ser humano, como está, ter contato com outras realidades para que isso não comprometa. Né? Nós somos um vírus. Nós nos comportamos como um vírus. O ser humano ele vai para uma área, ele explora, ele tira todas as riquezas, ele tira tudo que tem ali, joga fora e vai para um outro lugar explorar, drenar, usurpar. E sabe quem tem esse tipo de comportamento? O vírus. O vírus, quando ele chega, ele vai lá consumindo, ele vai drenando, chupando, comendo e vai. Quando aquela parte que ele estava não tem mais vida, ele vai para outra, puxar. Ele só pensa nele. Nós não somos assim? A raça humana também não é assim? Com raríssimas exceções? Não é? Mas há quem diga que nós somos o modelo mais jovem de criação, entre muitas outras criaturas, e possivelmente, através de nós, das raças futuras, nós daremos um salto excepcional no que diz respeito à cura do Criador desse nosso universo e numa expansão de consciência nunca vista. É por isso que nós estamos passando por esse turbilhão de situações, né? Mas enfim, então vocês têm uma linhagem, vocês têm um compromisso, vocês têm uma configuração com vocês. E o processo de expansão de consciência depende de reconexão com a sua linhagem espiritual. Não tem como eu ir adiante de forma, digamos, segura, de forma coerente, negando ou não conhecendo minhas origens. É como, por exemplo, tivessem apagado a memória de vocês e jogassem vocês aí em qualquer lugar do planeta aí. Você está sem identidade, você não sabe quem é, de onde veio, e aí você desperta o interesse de saber quem é você. Quem são seus pais, suas mães, sua linhagem? É a mesma coisa que a gente quer fazer com a nossa linhagem espiritual. Ou a nossa linhagem hierárquica, como fala o Trigueirinho. Então, conhecer e sintonizar com a nossa linhagem espiritual. Só um adendozinho. Nós temos uma linhagem espiritual matricial, temos uma matriz. Mas ao longo de muitas existências, nós acabamos nos alinhando com outras linhagens espirituais. Na verdade, todas são uma só, com atribuições distintas. Mas nós temos uma primordial. Ao longo das existências e das reencarnações,
nós tivemos contatos com outras linhagens e nós acabamos herdando outros atributos ou outras experiências. É como, por exemplo, uma linhagem Silva com Pereira. Existe uma linhagem pura, Silva, que acabou se unindo com a linhagem dos Pereiras. E aí formou uma linhagem Silva-Pereira. Um Silva se juntou com os Albuquerque. Então, o Silva puro com os Albuquerque puros se uniram e deram origem a híbridos, Silva e Albuquerque. É mais ou menos assim que funciona também no mundo espiritual. Mas nós temos uma matricial, nós temos uma linhagem primeira, originária. E essa é a mais forte dentro de nós. As outras serviram como complemento ou uma forma de experienciar atribuições específicas dentro dessa matrix. Então, conhecer e sintonizar com a nossa linhagem espiritual, ou linhagens possíveis, vai nos ajudar a entender qual a nossa missão espiritual. E aqui não é a minha missão aqui na Terra. Eu acho que 99% daquilo que julgam de missão na Terra está apenas ligada a conquistas materiais. Mas quando a gente fala de missão espiritual, é aquela programação que está na minha alma e precisa ser colocada em prática para que eu não me distancie da minha origem e não me envenene cada vez mais com as experiências da densidade da Matrix. Deram para compreender, né? Então, entender a minha missão espiritual é compreender melhor porque certas inclinações e talentos surgem em mim. Por que é que tem pessoas que têm talento natural para a cirurgia, para a música, para dirigir uma empresa? Tem pessoas que têm um talento para a oratória. Por que pessoas têm certas tendências físicas e comportamentais e psicológicas? Tudo a isso está ligado às suas inclinações, as quais você herda da sua linhagem espiritual ou de outras linhagens espirituais que vocês tiveram contato ao longo das existências aqui dentro da Matrix. Alinhar-se com a energia cósmica e com um plano evolutivo universal. Ou seja, quando eu me sintonizo, volto a me sintonizar, na verdade essa sintonia nunca foi cortada, ela apenas foi diminuída. É como se você estivesse ouvindo um rádio e ali fosse baixando o volume, baixando e ficando bem baixinho, até chegar a um ponto de você escutar um barulho muito distante, quase que imperceptível. Você sabe que tem alguma coisa ali, mas não consegue identificar porque está muito baixo. É como a maioria das pessoas encarnadas nesse planeta estão. Não conseguem ouvir o chamado da sua linhagem espiritual, seu chamado de alma. E o seu chamado, entrar em contato com a sua linhagem espiritual, é você também tomar contato com o seu plano primordial de alma, que tem a ver não apenas com você, mas com todo o universo. Meu plano de alma espiritual, ele não está apenas voltado egoisticamente para eu. É o seu plano, mas é um plano no qual você é colocado como uma das peças importantes para a evolução de todas as consciências desse universo. Ou seja, nós temos que transcender a consciência limitada do eu físico e acessar uma consciência em nível cósmico. A nossa missão de alma está ligado também ao serviço espiritual reforço coletivo. Então, quando eu me reintegro com a minha linhagem espiritual, consequentemente eu vou começar a entender qual a minha missão de alma ou missão espiritual. E terceiro ponto é
Qual a minha função em relação à coletividade? O que é que eu posso fazer para o benefício dos meus? O que é que eu posso fazer para o benefício da minha coletividade, da minha cidade, do meu país, do meu planeta e do cosmos como um todo? Isso é um processo de cura e transformação. Todos os seres são convidados a sair do nível de egoísmo para o nível de transformação coletiva, planetária. Eu exerço as minhas funções e atribuições, e aquilo que eu faço vai beneficiar a coletividade, não é apenas a mim. Em outras palavras, a linhagem espiritual dá corpo à sua vocação espiritual. A palavra que eu estava querendo encontrar. Vocação espiritual. Todos têm vocação espiritual. Quando a gente se alinha com a nossa vocação espiritual, tudo flui. Tudo começa a fazer sentido. Agora, quando a gente está desalinhado da nossa vocação espiritual, ou distorce essa vocação espiritual pelos venenos mentais, aí vira uma bagunça. E aí a gente fica nascendo e morrendo, feito um bando de tonto, prejudicando pessoas, prejudicando o planeta, prejudicando a nossa consciência, enfim. Então, essa vocação espiritual, que vem da nossa missão espiritual, que a nossa missão espiritual está ligada diretamente à nossa linhagem espiritual, a programação que nós escolhemos para implantar. Veja bem, eu já mudei o termo, não é mais experienciar, mas implantar ao longo das existências que eu tenho, ou tive, ou terei, para melhorar a evolução vibracional do nosso universo, que consequentemente levar à cura e à retificação da doença ou do desequilíbrio do Criador primordial do nosso universo. A correção é o que os cabalistas falam de tikkun. Tikkun é correção, né? Fazer uma correção. As linhagens principais, elas são várias e cada um tem uma função, né? Trigueirinho, por exemplo, ele fala de 7 linhagens espirituais, mas podem existir várias outras. São as linhagens dos contemplativos, curadores, espelhos, governantes, guerreiros, sábios, profetas e sacerdotes. Claro que durante algum momento, a linhagem dos contemplativos pode se unir com a dos curadores, ou com qualquer outra dessas, ou com outras que talvez a gente nem conheça ainda. Vamos conhecer um pouco de cada uma, e aí vocês já vão se perguntando, né, não, eu me identifico mais com essa. Inclusive eu tenho um teste que vou passar para vocês, que eu elaborei, para a gente conseguir mais ou menos entender a qual dessas linhagens vocês têm mais tendência a pertencer. Os contemplativos estão voltados à interiorização, à meditação, a conexões profundas com a sua essência, a busca interna por sua essência. Quem evolui pela linha dos contemplativos tende ao silêncio interior, a comunhão profunda com sua alma. Eles se desconectam, não é se desconectar, eles são mais voltados a dentro, a se encontrar dentro. Eles não estão se buscando fora. Eles não estão se contaminando com as ilusões de fora, não. Eles estão mergulhando dentro. É por isso que é chamado de contemplativos. Os curadores, eles atuam, como bem fala o nome, na cura, em diversos níveis. Cura espiritual, emocional, energético, física, ajudam a restaurar o equilíbrio e auxilia outros seres. Terapeutas holísticos que trabalham com cura, disso, cura, Então, há uma tendência muito forte de pertencerem à linhagem dos curadores. A linhagem dos espelhos, eles servem como reflexo de luz
para outros, irradiando paz, clareza e pureza. Eles são espelhos do cosmos. Eles se colocam, a linhagem dos espelhos, eles se colocam como exemplo de todas as leis e diretrizes superioras, em nível superior. Então, eles se tornam o amor, a paz, o equilíbrio, através do exemplo deles, inspiram outros seres. Eles se tornam espelhos de todos os valores, dos grandes valores cósmicos, digamos assim. A linhagem dos governantes são aqueles que trabalham com estrutura, ordenação, em nível espiritual e também nível material. Geralmente, a linhagem dos governantes são pessoas que governam, presidentes, líderes políticos, líderes sociais. Eles estão ali organizando e estruturando a sociedade em algum nível econômico, político, filosófico. Então, são os governantes. Então, eles têm o poder de governar, de liderar pessoas. Né? É um poder muito grande, infelizmente, hoje é meio distorcido. Existe a linhagem dos guerreiros. São aqueles que lutam pela evolução, pela purificação, pela manutenção da lei, pela justiça espiritual. Ele não é uma guerra ao pé da letra, mas uma forma interna e moral de lutar pelo que é verdadeiro. Então são aqueles que têm o espírito de guerreiro, de lutar, de implantar, não tem medo de dizer verdades, não tem medo de desconstruir o sistema da Matrix, eles partem para cima no bom sentido da palavra. Existe a linhagem dos sábios e profetas. São aqueles que detêm sabedoria profunda, visão, premonição, orientação e são responsáveis por clarear o caminho evolutivo, por transmitir conhecimento. São os sábios. São aquelas pessoas que têm dentro de si a configuração da sabedoria. Quando você olha para eles, quando você escuta esse tipo de ser, você sabe que ali está exalando conhecimento e sabedoria. Então são seres que detêm conhecimento espiritual e tentam compartilhar isso com a gente. E aí também são muito ligados sábios e profetas, os profetas que falam sobre o futuro, está muito ligado a essa questão aqui. E existe a linhagem dos sacerdotes, que são aqueles que trabalham com a canalização, com a manifestação de energias espirituais no plano físico. São eles que conduzem o sagrado, eles ligam a matéria ao espírito, mediando a vida entre os planos. Quando eu falo sacerdotes, não estou dizendo que é sacerdote de religião. São aqueles que nascem com essa configuração dessa linhagem que trabalha de forma mais espiritual, de conexão, de implantar um conhecimento que vai ligar você ao espiritual. Né? Eu estou basicamente ligado a três, muito forte aqui das três. Sou muito ligado à questão do sacerdote, do sábio e também do contemplativo. Né? Então, pertencer a uma dessas, claro que são 7, mas podem existir outras que a gente não conheça ainda. Pertencer a uma dessas linhagens significa as 3 coisas. A sua alma vibra naquela energia, ela expressa naturalmente aquele tipo de serviço e sua evolução segue um caminho alinhado a essa vibração. Claro que nós podemos ter um pouquinho de cada um, mas nós temos uma que é mais forte, que é a configuração primordial. Essa é mais intensa. E essa é mais forte a se manifestar aqui. Como é que eu descubro, Caliel Conrado, a qual linhagem eu pertenço? Primeiro ponto, busca interior, sincera e profunda. Você precisa voltar para dentro de você. Não é abandonar o mundo, não é rejeitar o mundo, não é sair dizendo que o mundo é um lixo, uma porcaria, que eu não aguento mais, não. Se você tem, nós sabemos que o mundo hoje está vivendo um momento de caos, de doença, né? Fato, isso é um fato.
Mas eu não posso alimentar isso com minha repulsa, ter nojo, abuso, não quero contato com o mundo. Isso não é legal, isso é sinal de desalinhamento, né? De desconexão. Mas eu tenho que buscar interiormente, eu tenho que me empenhar nessa busca interior, em ir para dentro de mim e buscar o que é que eu sou de verdade. Olhar para dentro de mim e procurar enxergar o meu caos interno e apaziguá-lo. O outro ponto, entrega, humildade, silêncio e desapego do ego. Eu preciso me entregar de coração a essa experiência de transformação. Eu preciso ter humildade. O ego não é humilde, o ego tem ódio de humildade. Eu tenho que aprender a silenciar. Eu tenho que desapegar de tudo que o meu ego está dizendo que não é verdade. A verdadeira linhagem espiritual, sua verdadeira missão espiritual, a sua herança espiritual, né? ela, ela só se manifesta, ela só consegue se manifestar quando você faz silêncio, quando o ego se cala. Enquanto o seu ego tiver, enquanto tiver o ego na tua cabeça, zoada, barulho, ruído, enquanto você estiver dando atenção excessiva aos ruídos externos, você não vai conseguir despertar a sua sensibilidade espiritual, porque ela só se manifesta quando o ego se cala. Temos que aprender a ter vivência de alma. O que é a vivência de alma? Eu vou começar a viver segundo a minha alma, segundo a verdadeira essência de minha alma, e não viver segundo o que o meu ego quer ou almeja. E o serviço é serviço ao outro também, é serviço ao mundo, é caridade, é alinhamentos com os valores espirituais. Enquanto eu achar que a minha evolução espiritual, a minha iluminação, a minha libertação é apenas minha, você não vai conseguir sair daqui. Você tem que se voltar para dentro de você e trazer e manifestar o que está na tua alma. E o que está na alma, o que está na alma, verdadeiramente na alma, é serviço ao próximo, é caridade, é aliviar a dor do outro, é ser um alento para o mundo. Não é se isolar e deixar que o mundo exploda, não. Porque todos nós estamos conectados. Não é agora, agora eu vou salvar o mundo. Agora eu vou sair pelo mundo abraçando as pessoas. Não estou dizendo que é isso necessariamente, né? Mas a minha evolução, se é real, ela vai ajudar a evolução do outro. Se eu estou pensando só em mim, ou nos que estão aqui perto de mim, não é evolução, não. A alma, o ego, quer apenas para si, quer apenas se vangloriar, quer salvar apenas. Quem quer se salvar não é a alma, é o ego. Eu quero me salvar. Eu quero me iluminar. Eu quero me. Isso é ego. É o ego que quer isso. Quando você. A gente fala muito disso para a gente conseguir organizar as ideias e o entendimento, mas essa ideia que nós alimentamos de eu tenho que me iluminar, eu tenho que ascender, eu tenho que me libertar, é o ego que quer isso. Porque a sua alma já é livre, a sua alma já é iluminada, né, o seu espírito já é puro. Então, o que Kalel quer dizer? Que enquanto eu tiver com o meu ego, eu vou estar querendo liberdade, cura, libertação, ascensão, me tornar um Buda e tal.
Mas no momento que eu saio do meu ego, eu desapego do meu ego, eu calo o meu ego, só vai restar a voz de quem? Da minha alma. E minha alma é o quê? Já é luz. Entendem a diferença? E outra coisa, não basta estudar, ler, assistir às lives de Jean Valjean, assistir às palestras de Caliel Conrado, seja lá de quem. É preciso viver com coerência, abertura e sensibilidade espiritual. Porque a sensibilidade espiritual não é uma sensibilidade egoísta, é uma, é uma sensibilidade de caridade, de serviço, de amor, de compaixão. Essa nossa conexão de alma, ela não existe, ela não é construída agora, a nossa vida. Ela já vem de muitas eras, em níveis internos. Mas a gente precisa tomar consciência disso agora. Repito, aprofundar no silêncio interior, purificar nossas intenções. As nossas intenções são muito sujas, são muito poluídas, são muito egoístas, são muito do eu. Nós temos que purificar nossas intenções. Ah, eu só vou fazer isso se a pessoa fizer isso por mim. Eu só vou dar isso se a pessoa me der isso. Ah, eu vou fazer isso pelaquela pessoa porque eu vou conquistar e ela vai me favorecer com isso. Ah, eu vou fazer isso, a pessoa que se vire. Não, a gente tem que purificar. Novamente, reforço, serviço ao próximo, que é serviço altruísta. Estava querendo encontrar essa palavra. E a busca espiritual verdadeira. O que é a busca espiritual verdadeira? É aquela que vai para dentro. É aquela que pensa em você, mas pensa no próximo. É ligada à sabedoria, a princípios universais, a desapego, a não condicionamento, a não esperar que venha um salvador externo, a não dependência de Deus, deuses e deusas, ou sei lá o quê. Entendem? A nossa a linhagem espiritual define a missão e as qualidades de sua consciência. Você desce para os reinos de Sansara com a configuração. Sua consciência vem programada para manifestar o amor, a compaixão, a sabedoria, a meditação, enfim. E aonde você for, é para você implantar isso, mostrar às pessoas isso. Só que a gente foi se contaminando e a gente foi perdendo esse entendimento ou usando o entendimento de forma distorcida e egoísta. Por exemplo, se eu fui, por exemplo, na minha configuração de alma, que eu herdo da minha linhagem espiritual para manifestar sabedoria, em qualquer reino que eu for, é para eu estar implantando sabedoria. Mas eu posso me envenenar com os venenos mentais, ignorância, raiva, ira, apego, manipulação, desejos egoístas, e eu posso usar, distorcer essa configuração e usar da sabedoria para enganar as pessoas, roubar as pessoas, enriquecer às custas. A gente vê muito isso em igrejas. Gente que tem um conhecimento, uma sabedoria, mas no mundo espiritualista também, no mundo holístico também. São pessoas que têm a configuração da sabedoria, mas distorcem isso para enganar, para aprisionar as pessoas. Né? Coisa séria. A nossa missão, o que é a nossa missão espiritual? Só para a gente reforçar novamente. É um tipo de missão, de serviço,
para o qual cada um é naturalmente chamado. Você já nasce com aquilo, tu já tem os dons naturais. Você pode até aprimorá-los, mas tu já nasce com isso. E ele se manifesta naturalmente. Como é que a gente dá certo aqui na Terra? Nas questões da experiência terrena. Quando eu me alinho com a profissão ou com alguma coisa que tem ligação com aquilo que eu já trago, que eu já estou trazendo, aliás, na minha alma. Por exemplo, se eu nasci com se minha alma tem a configuração da sabedoria, então, se eu vou ser um professor, ou seja, é uma profissão que vai ajudar a manifestar a sabedoria. Eu posso ser um líder espiritual, eu posso ser um escritor, eu posso ser um palestrante. Então, isso que flui natural, parece que abre, as oportunidades chegam com mais facilidade, a sua sobrevivência vai chegar de forma mais natural, o dinheiro vai chegar de forma mais natural, você vai ficar mais leve, mais tranquilo, vai fazer aquilo com amor, com satisfação, você não vai ficar se mal dizendo, Ave Maria, olha, eu vou começar, que hora vai terminar isso? Entende? Então, tem situações que facilitam a manifestação desses dons que eu carrego na minha alma, que vem da minha linhagem espiritual. E tem muita gente que está desalinhada, não consegue entender qual a sua herança, o seu DNA espiritual, e não consegue encontrar uma profissão para manifestar aquilo para a paz da sua alma e o benefício de outros seres. E aí acaba se perdendo, buscando só por dinheiro, por status, e aí fica tudo distorcido. Cada linhagem carrega uma vibração específica, reforçando a contemplativa, silêncio e profundidade interior. Os curadores, compaixão na prática. Os governantes, ordem, estrutura e responsabilidade. Os espelhos, pureza, calma e luz. Os guerreiros, impulso transformador, coragem espiritual. Os sábios, visão e discernimento. E os sacerdotes, ligação entre o sagrado e o mundo físico. Repito, essas qualidades ou esses atributos aparecem na pessoa ou surgem de forma muito natural. Não é apenas uma coisa para exercer um papel social, mas como um modo de ser da alma que transparece na forma física. Então, nós fazemos parte dessa tarefa evolutiva que, na verdade, é a correção do defeito da criação desse nosso universo. E esse trabalho, ele começa interiormente, no interior. Cada alma tem uma necessidade de desenvolver algo para o benefício cósmico, para o benefício universal. Vocês já passaram por isso e tem pessoas que passam por isso. Meu Deus, acorda cansado, se queixa da vida, se sentem tristes, se sentem depressivas. Isso é, eu não tenho motivação, nada me agrada, eu não suporto, ou vida, ou azar. Isso é são claros sinais de que você está desconectado da sua alma e do trabalho interior que a sua alma veio fazer nessa densidade. Quando a gente se conecta com a nossa alma, a gente fica mais leve, a gente sorri mais, a gente irradia luz, porque a gente está irradiando o que a nossa alma quer. Quando a gente não irradia o que a nossa alma quer, porque nós estamos vivendo ainda no veneno das inconstâncias do ego, a gente vai sentir medo, insegurança, angústia, cansaço, depressão, falta de sentido na vida,
pode ter certeza, se você estiver sentindo isso, é porque você está desconectado da sua verdade interior. A linhagem, a nossa linhagem, buscar essa conexão com a nossa linhagem espiritual parte da conexão primeiro com a nossa alma, que é uma conexão interna, né? E aí você vai perceber, você veio fazer o que aqui? Ah, é pagar conta? Comprar uma casa? Arranjar um diploma na universidade? Postar foto de viagem, de diploma no Instagram? É só isso que você vê. Ah, colocar um bocado de filho no mundo para sofrer e não conseguir criar direito. Ah, para casar. Não percebe o quanto é reduzido a ideia do que é uma missão espiritual? Ah, ter um carro, casar, ter filho, comprar uma casa. Ah, ser famoso, ser um cantor, ser um político. Não, não é isso. A missão espiritual não está apenas para minha satisfação, mas aquilo que eu posso fazer para que a minha alma flua e eu fique em paz e seja luz no mundo e beneficie a coletividade. Coletividade. Atentem a isso. Reforçando mais um ponto. Você tem uma linhagem primordial, mas ao longo das existências, vocês podem ter se conectado com outras linhagens e adquirido experiências e outros atributos. Mas existe a predominância de uma, e ela é o seu eixo principal evolutivo. Assim como o nosso DNA físico, que todas as informações do que fomos e do que temos está alojado no nosso DNA e no chamado campo morfogenético, que é um campo invisível que cerca o DNA, que contém todas as informações. O nosso DNA físico tem informações básicas. A nossa linhagem espiritual é o código interno da nossa alma. A linhagem espiritual é a corrente de energia superior à qual nossa alma pertence. É de onde você nasceu, de onde você surgiu. Quando despertamos, reconectamos com ela a nossa alma e a nossa linhagem. Isso revela a nossa missão espiritual, nossa maneira de servir ao próximo e as qualidades principais da nossa consciência maior. Então, essa é a nossa palestra de hoje. Eu vou parar de gravar aqui, porque aí eu vou perguntar alguma coisa a vocês, para não ter trabalho depois de eu baixar e tirar tal. E em seguida, aí eu vou para outra parte, que é a meditação guiada. Aí eu preciso encerrar essa. Quem está assistindo no YouTube, porque vai ficar pública, com certeza, depois desse vídeo, vocês vão encontrar o vídeo da meditação guiada. Obrigado. Siga a gente no Instagram, Caliel_holístico.